E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, com a energia lá em cima, o nosso objetivo é desmistificar de vez a matemática da riqueza. E a gente vai fazer isso usando exemplos práticos e super reais do nosso mercado financeiro aqui no Brasil. A ideia é pegar aqueles números que costumam parecer um bicho de sete cabeças e transformar em algo totalmente acessível, prático e, sério, fascinante. Então, bora lá mergulhar direto nisso. Imagina a seguinte situação intrigante para a gente começar. Como é que R$ 1.000 iniciais conseguem virar quase R$ 7.000? Parece até um truque, né? Mas é matemática pura e aplicada. Vamos pensar num cenário bem pé no chão, do mundo real, começando com uma quantia modesta, tipo o começo de uma reserva de emergência e adicionando aquelas contribuições mensais constantes. Pois é, o resultado bate nos R$ 6.800. E a conta é super simples. Começando com apenas R$ 1.000 e investindo R$ 200 todo santo mês. Numa conta digital dessas mais comuns, que rendem 100% do CDI, você chega nessa marca em apenas 2 anos. E o detalhe mais legal aqui, uma boa parte desse valor é puro juro, como se fosse um presente do banco. Não saiu do seu bolso, é literalmente o dinheiro trabalhando sozinho por você. E para a gente entender direitinho como isso tudo é orquestrado na prática, nossa explicação hoje vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, a mágica dos juros compostos. Segundo, imóveis com R$ 1.000. Terceiro, o efeito bola de neve. Quarto, corretoras com taxa zero. E quinto, o poder do tempo. Vai ser uma transição bem clara daquela matemática financeira mais teórica direto para a execução no mercado real. Ponto número 1. A mágica dos juros compostos. Essa é a verdadeira base matemática da riqueza. Olha, o seu maior aliado na jornada dos investimentos não é tentar adivinhar qual é a ação perfeita do momento que vai explodir, mas sim entender de verdade como a mágica dos juros compostos funciona. Para embasar essa nossa teoria, a gente pode olhar para um exemplo clássico da série educacional Matemática na Escola. A história mostra dois irmãos que vão ao banco exatamente no mesmo dia, só que com objetivos completamente opostos. É o exemplo perfeito de como o sistema financeiro é, no fim das contas, uma via de mão dupla. Pensa só, de um lado a gente tem o Huguinho, que investe o capital dele justamente para ganhar os juros compostos pagos pelo banco. Do outro lado, a gente tem o Zezinho, que resolve pegar um empréstimo e acaba topando a pagar juros fixos altíssimos de 8% ao mês. Esse contraste é muito brutal e ilustra uma regra que é universal. Os juros compostos podem trabalhar incansavelmente para multiplicar o seu patrimônio ou podem explodir uma dívida numa velocidade assustadora para quem pega emprestado. E essa diferença fica totalmente escancarada quando a gente olha para o longo prazo. Se você aplicar R$ 10.000 a uma taxa de 10% ao ano, o juro simples faz o seu dinheiro dobrar em 10 anos, mas desenhando uma linha reta. Agora dá uma olhada na curva dos juros compostos. O rendimento é simplesmente 50% maior nesse mesmo período de tempo. O motivo é simples, mas tem uma força absurda, porque os juros começam a render sobre os próprios juros que já estavam acumulados. Isso cria uma curva exponencial que o modelo linear nunca vai conseguir alcançar. O que nos leva ao ponto número 2. Imóveis com R$ 1.000. Sim, construindo um portfólio imobiliário do zero. Saindo um pouquinho da teoria e indo para a aplicação prática, uma das formas mais inteligentes e acessíveis de usar esse conceito no nosso mercado é através dos fundos imobiliários, os nossos famosos FIIs. Eles permitem que qualquer um entre nesse mercado de imóveis que é tão cobiçado sem precisar ter uma montanha de dinheiro. E como é que a gente faz isso? Com apenas R$ 1.000, dá para montar uma carteira redondinha, super diversificada. Por exemplo, você coloca R$ 200 no setor super dinâmico de logística, tipo um fundo HGL G11, mais 200 em shoppings, 200 em lajes corporativas, 200 em fundos de fundos e os últimos 200 em fundos de papel, que são focados em dívidas imobiliárias, como um KNCR11. É o que a gente chama de proteção através de uma diversificação total. Tá, mas por que escolher os FIIs? Eles simplesmente democratizam o acesso aos imóveis. Você encontra cotas a partir de R$ 10. É muito acessível. Além disso, por lei, eles são obrigados a distribuir 95% do lucro caixa para os cotistas. Sabe o que isso significa na prática? É renda passiva pingando na sua conta religiosamente todos os meses. Tudo isso contando com uma gestão profissional e aquela facilidade enorme de comprar e vender as cotas rapidamente na bolsa de valores, sem toda aquela burocracia chata de um imóvel físico. Ponto número 3. O efeito bola de neve. Aquele ciclo de crescimento exponencial que não para nunca. É isso que gera o famoso efeito bola de neve. Aqui a gente percebe como ter paciência e reinvestir faz com que atitudes bem pequenas e regulares se transformem em resultados colossais lá na frente. Esse ciclo infinito funciona em 4 passinhos lógicos. Passo 1. Você investe o capital. Passo 2. Você ganha os dividendos.
Passo 3, e presta atenção porque esse é o mais crítico. Você reinveste esses dividendos. E passo 4, você acelera o crescimento. Se você resolver gastar os rendimentos logo nos primeiros anos, a engrenagem trava, o processo para. É justamente o ato de reinvestir que empurra a bola de neve ladeira abaixo para que ela ganhe tamanho e velocidade. Para a gente colocar essa matemática da renda passiva na mesa de um jeito claro, usando a fórmula do dividend yield, se a meta for garantir um ganho de R$ 1.000 todos os meses, assumindo um retorno de dividendos na casa de 1% ao mês, a gente precisaria de um patrimônio investido de R$ 100.000. Esse número é legal porque ele demonstra uma linha de chegada super importante na nossa jornada. E o efeito bola de neve que a gente acabou de falar é o seu veículo para chegar lá muito mais rápido. Ponto número 4. Corretoras com taxa zero. É a hora de remover de vez as barreiras de entrada. E falando sobre as ferramentas para colocar tudo isso em prática, a notícia não podia ser melhor. O mercado financeiro evoluiu demais e hoje a gente tem uma vantagem que é simplesmente fantástica: a ausência total daquelas barreiras financeiras chatas para realizar os aportes. Lembra quando as taxas de corretagem literalmente comiam todo o lucro de quem investia pouco dinheiro? Isso acabou. Hoje em dia, plataformas como Inter, Rico, Nubank, Toro, Ágora e Clear zeraram essas taxas. Isso significa que pegar 50 ou 100 reais por mês e investir se tornou não só viável, mas extremamente inteligente. O atrito desapareceu. Aí sempre rola aquela dúvida natural, né? Beleza, mas como essas corretoras ganham dinheiro se a taxa é zero? Não tem nenhum truque ou mágica corporativa por trás. É tudo muito transparente. Elas ganham através do negócio chamado float, que basicamente é lucrar 100% do CDI em cima daquele dinheiro que você transferiu, mas ainda não investiu, que fica ali parado na conta. E também ganham através do spread, que é a diferença entre o que um título de renda fixa realmente rende e o que é repassado para o investidor. É um modelo de negócios claro, honesto e que facilita demais a vida de quem está começando a investir agora. E, finalmente, ponto número 5. O poder do tempo. O maior e mais forte amplificador de riqueza que existe. A gente chega então na variável final, a grande chave na fórmula dos juros compostos, o nosso motor invisível, o poder do tempo. Quando a gente coloca isso numa linha do tempo, a diferença visual é um negócio absurdo. Pensa em duas pessoas diferentes investindo exatamente a mesma grana, R$ 300 por mês. A única diferença é que uma começou cedo, aos 20 anos de idade, e a outra deixou para começar aos 30. Quando essas duas pessoas baterem lá nos 50 anos, a diferença no saldo final entre elas é astronômica. Começar cedo permite que o tempo faça todo o trabalho pesado por você, exigindo muito menos esforço e dinheiro direto do seu próprio bolso. Tem uma metáfora que eu acho fantástica para visualizar essa nossa jornada de investimentos, que é imaginar uma fogueira. Logo nos primeiros anos, os seus aportes mensais são como a lenha. E a regra é clara: sem lenha, sem fogo. Mas conforme os meses vão passando, o calor vai aumentando, os primeiros dividendos começam a surgir e aí você vai reinvestindo. Quando essa fogueira atinge um tamanho considerável, os próprios juros compostos assumem o controle, encarregados de manter aquele fogo aceso e crescendo cada vez mais forte, quase sem precisar daquela lenha inicial que você colocava. E para a gente amarrar essa análise toda de um jeito que você não vai esquecer tão cedo, tem um provérbio que é implacável. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor é hoje. A teoria a gente já destrinchou e as ferramentas, como a gente viu, estão aí, de graça e super acessíveis na palma da mão. A reflexão que fica batendo na cabeça agora é: qual é o pequeno ajuste financeiro que você consegue fazer hoje mesmo para acender a sua fogueira e colocar a sua própria bola de neve para rolar? O tempo não espera por ninguém. Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia nessa exploração de hoje e que esse conhecimento sirva de combustível para tudo que vocês vão construir daqui para frente. Valeu e até a próxima!